Uno, due, 3,50. Aqui. 3,50 não, Giovanna. Nós combinamos 10 reais. Mas eu não tenho tudo isso agora. Então nada feito, Giovanna. Ai, Fritz, mas ele é tão lindo. Nein, nein und nein. Ei, e se a gente fizesse uma troca? Acho que não, Giovanna. Tá fresquinho. Ai. Colhemos ontem. Giovanna, eles são lindos. Negócio fechado. Ah. Uau! Eu gostei, obrigado. Ei, mas temos que aprender mais sobre o assunto. Sobre o quê? Vem comigo. No caminho eu te conto. Sobre o assunto. Ei, Giovanna, espera por mim, né? Giovanna, cara ou coroa? Coroa. Ah, batata! Eu que vou apresentar o programa de novo. Que noia. E hoje o assunto é muito interessante. Nós vamos falar sobre economia. E o nosso convidado de hoje é o senhor Valdir Riffel. Bem-vindo. Willkommen! Senhor Valdir, vamos começar do básico. O que é a economia de uma cidade? Isso é fácil. A economia de uma cidade é tudo que a gente faz para gerar riqueza. E quais são hoje os pilares da economia de Guabiruba? Temos vários, citando alguns. Nós temos a indústria, nós temos o comércio, nós temos os serviços, que são os três principais. Depois nós temos pessoas que fazem um trabalho de arte, nós temos pessoas que prestam serviços em turismo, em saúde, enfim. É o que hoje nós temos de mais importante que geram riqueza para o nosso município. Que interessante. E assim a gente sabe que as coisas vão mudando ao longo do tempo, né? E como é que foi lá no começo, seu Valdir? No começo, com certeza foi muito difícil. Eu não sou dessa época, também não temos nada registrado, ou muito pouco, mas sabe-se das conversas com um avô, com um bisavô, com uma bisavó, que eram épocas muito difíceis, né? Porque as famílias tinham recém-imigrados para cá, tanto da Alemanha, como da Itália, como da Polônia, e para eles foi muito difícil essa chegada aqui, porque tiveram que começar quase que do zero, né? Então, no começo, a principal luta deles foi colocar a comida na mesa. Tinham que desbravar o mais rápido para poder semear, para poder plantar, cultivar, colher, para poder ter alimentação. Seu Valdir, como a estrutura agrícola forte do passado impactou o desenvolvimento econômico de Guabiruba? Eu creio que da necessidade, do esforço que essas pessoas tiveram que fazer desde o início, isso também foi transferido para outros segmentos, outras áreas, no estudo, no trabalho, no desenvolvimento. As pessoas tinham que trabalhar, como nós também hoje, e todos nós temos que trabalhar, e isso fazia com que essas pessoas, elas tinham
uma garra. Elas precisavam, para sobreviver, precisavam plantar, não tinha tempo ruim. Se chovia, se fazia sol, tinha que trabalhar para botar a comida na mesa. Isso era muito importante, senão não sobrevivia, né? E, seu Valdir, como se deu o ingresso do lavrador na fábrica? Quando em Brusque surgiram as primeiras indústrias, já teve pessoas aqui de Guabiruba que começaram a trabalhar em Brusque. Porque dos imigrantes, nós tínhamos pessoas que lá fora, principalmente na Alemanha, eles já trabalhavam, em parte, algumas pessoas, em indústria têxtil. O meu bisavô, ele tinha 2 anos quando imigrou. O pai dele, ele era tecelão de linho lá na Alemanha. Então, tinha algumas pessoas que já tinham esse conhecimento e eles conseguiram um emprego logo no início das indústrias têxteis de Brusque. E qual é a importância dos empreendedores nessa época de começo de industrialização? É muito grande e importante, né, essa atividade. Admiro muito essas pessoas, elas não se acomodaram, elas foram à luta e do conhecimento que eles tinham nas fábricas aqui em Brusque, elas iniciaram com a chegada da energia elétrica em Guabiruba, digamos assim, numa área maior, porque no início tinha só uma linhazinha de energia, mas só dava para iluminação na rua principal da Guabiruba, todos os bairros no escuro, luz de querosene, isso era normal, tá? Eu tinha 16 anos quando a energia elétrica veio lá na casa dos meus pais. Então, quando essa energia elétrica começou a chegar, lá por volta de 1966, 68, aí também a evolução industrial de Guabiruba começou a deslanchar. Aí as pessoas começavam a aplicar o conhecimento que eles tinham nas fábricas de Brusque em casa, quer dizer, em Guabiruba. Instalavam uma pequena tecelagem, mais para frente uma fiação. Tinha-se muitos teares de tapete que na época ainda eram movidos à mão, teares de madeira, mas era uma renda extra, além da agricultura. Então isso tudo fez parte do início dessa era de industrialização da nossa Guabiruba. E como a indústria têxtil se estabeleceu na Guabiruba, né? Qual foi o papel dessa indústria no crescimento econômico da cidade e como ela foi evoluindo ao longo do tempo? Com certeza, foi assim o que mais trouxe resultado e como já estava, digamos assim, um pouco também no sangue, então a indústria têxtil foi o início de tudo. Não podemos esquecer que tínhamos muitos profissionais liberais, diferentes de hoje, que eram pedreiros, carpinteiros, marceneiros, pintores, olarias, engenhos de farinha, tafona de milho, né, de fubá. Tínhamos também alambique de cachaça, afinal, só o trabalho também não dá, tem que ter a festa, né? Tinha as serrarias e era tudo movido ou a água ou tração animal. Seu Valdir, a nossa temática hoje é economia. O senhor teria uma mensagem para os nossos jovens estudantes? Eu diria o seguinte para os estudantes: nunca desanimem, aprendam. Tudo que vocês aprendem, ninguém nunca vai tirar de vocês, de jeito nenhum. Esse é o maior capital que uma criança, um jovem pode adquirir. Aprendeu, Fritz? Jawohl. Vielen Dank. Bitte sehr. Não é legal ver as coisas crescendo, melhorando? Sim, Fritz,
Tenho muito orgulho da nossa cidade. E também ver os nossos antepassados, né? Como eles faziam trocas, como a gente faz, né? Verdade. Legal saber que cada um pode contribuir com alguma coisa. A sua família, cultivando alimentos. A indústria da sua família faz os tecidos que usamos nas nossas roupas. Nós temos lenços novos. Você quer alguns? Sim, podemos fazer mais algumas trocas. Vamos, com certeza!